E é comigo. Eu disse, meu Deus, Marleide não falou nada, essa mulher da minha vida, do que eu falei. Quem? Não tinha celular naquela época, 23 anos atrás, 24, vai fazer agora. 24, quem falou para essa mulher tudo isso, né? Que eu tinha dito isso de Deus. Aí eu disse, meu Deus, eu não vou não. E segurei assim no banco, sabe? Eram aqueles bancos de madeira, e eu segurei assim. Mas eu fazia tanta força que chegou a ver minhas veias assim, sabe, levantadas. E eu segurando, segurando. Aí ele começou a repetir, a missionária começou a repetir, cumpra com a sua palavra. Eu sou Deus, eu posso todas as coisas, eu estou em todo lugar. E você estava apenas em um lugar e falou mal de mim. Agora cumpra com a sua palavra. Minha filha, quando eu olhei, quando eu prestei atenção, não estava mais no banco não, eu já estava lá na frente. Eu já estava de joelho chorando, chorando, e eu chorei, eu não parava de chorar. E eu disse, eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus hoje, eu quero. E eu aceitei a Jesus naquele dia, 30 de julho de 2002. E quando eu olhei, eu tinha deixado o Felipe em casa, no Mochotó, Alagoas. Quando eu olhei, ele estava no último banco sentado, chorando. Ele disse que Deus falou com ele lá, disse, vá ver a sua mãe, vá. E ele veio. Então foi assim, a coisa mais tremenda da minha vida. E de lá para cá eu tenho tido experiências maravilhosas assim com Deus, sabe? Eu tenho tido experiências que eu digo assim, meu Deus, eu não mereço. E eu tenho um dom assim muito forte de visão. Já tive várias visões. Eu vou contar uma aqui, que inclusive o pastor Sidney estava no meio dela. Aí eu vim embora do Mochotó, vou morar aqui nessa rua, nessa casa que eu estou hoje, né? Na Santos Dumont, dessa rua. E uma certa noite, Gilvan e Valéria moravam comigo. Valéria fazia faculdade, ela morava no BTN, não podia. Depois da faculdade era muito tarde. E Gilvan saiu da Filadélfia e não tinha onde morar. Eu botei dentro de casa para morar. E uma certa noite, eu comecei a gritar dentro de casa. Juninho estava viajando. Minha filha já tinha casado, só estava Felipe, eu, Gilvan e Valéria. E eu comecei a gritar dentro de casa, e era em pé. Eu com os olhos abertos, mas eu estava vendo tudo que se passava. Né? Eu via aquela criança, era uma criança, uma mulher, com uma criança no colo, vários bichos querendo morder, querendo comer a criança, sabe? Querendo comer a criança, querendo matar a criança. E eu dizia, olha, a criança, é a criança. Aí Gilvan e Felipe diziam, que criança? Aí Felipe chorando, Felipe, mãe, que criança, que criança? Eu disse, ela aqui, ela que você não está vendo, ela está aqui na minha frente. Aí Felipe dizia, não, ela não está aí não. Mãe está endemoniada, vamos chamar pastor Sidney. Aí sei que eles correram para chamar pastor Sidney. Isso era 4 horas da manhã, 4 para 4:30. Eles foram para a casa de pastor Sidney não tinha casado ainda, né? Eu já tinha, não me lembro. Aí eles foram chamar pastor Sidney. E eu vendo a criança, e eu não parava dentro de casa, era para lá e para cá no quarto, era uma coisa, e eu chorando, vamos salvar a criança, e eu via, aí eu corria, né? Eu vendo tudo, os olhos abertos, mas eu não estava dormindo e nem estava acordada. Aquela visão, sabe? E quando eu dizia, vamos salvar a criança, e ele dizia, de quê? E Valéria começou a orar, Valéria se ajoelhou, e Valéria chorava, e Valéria orava, e eles foram atrás de pastor Cid, procurar pastor Cid para trazer. E eu dizia, eita, o bicho vai comer. Aí pastor Cid chegou, nós começamos a orar, e eu dizia, ela está aqui. Aí eu corria pela rua D com essa mulher para salvar, que eles, vamos levar para o Naí, vamos levar para o hospital. Quando eu chegava ali mais ou menos na rua dele, disse, tem um homem ali, tem um carro ali, vamos pedir aquele homem para levar a gente, né, para levar a criança. Aí o homem dizia, eu vou. Aí quando ele dava ré no carro, os 4 pneus do carro caíam. Os 4 pneus do carro caíam. E a gente corria, aí disse, não, vamos correr ali na rua D, né? Quando a gente chegava mais ou menos ali onde hoje é aquela panificadora, né, ali na rua D, vinha um homem com a cabeça enorme, era uma cabeça de abelha, aqueles olhos enormes, sabe? O corpo de homem e a cabeça era de uma abelha, e ele querendo comer a criança, minha filha, e a gente corria, sei que a gente conseguia, eu com essa mulher, eu não vi o rosto da mulher, só vi a criança chorando, um bebezinho de mais ou menos 3 meses, sei que a gente conseguia chegar no Naí, né, que foi na hora que o pastor Sidney chegou, que a gente começou a orar,
E quando chegava no Naí, eu via na hora que as enfermeiras botavam ela no soro. Aí eu ficava mais tranquila. A gente começou a orar. Já o dia amanhecia, já tinha amanhecido o dia. Aí a gente orou, pastor Sidney, eu, Gilvan, a gente orou, aí o pastor Sidney foi embora. Aí ele disse, ore para ver o que foi, né? Para Deus lhe mostrar o que foi essa visão que você teve. Tudo bem. Aí eu fui trabalhar, né? Eu ia trabalhar de 7h30, eu fui de 8 horas trabalhar. Quando eu cheguei no trabalho, que eu trabalhava ali na DA, eu recebi um telefonema do hospital. Disse, Rosália, vem aqui urgente. Aí também nem me liguei na visão, nem me lembrei de nada, eu fui. Quando eu cheguei lá no hospital, era uma amiga minha, da Barragem Leste, uma jovem também, que os jovens adoravam me pedir socorro, né? Ela era jovem, ela se converteu no município de Delmiro Gouveia. Quando ela se converteu, a família dela botou ela para fora de casa, porque não queria crente em casa, né? E ela veio morar da Barragem Leste, namorou com esse rapaz, casou com ele. A família dele também era toda católica, não aceitavam ela. E ela ainda passou uns 3 anos, depois ela saiu grávida. E aí o marido dela, de muita farra, dizia que o menino não era dele, que ela tinha demorado muito, né, a ter bebê. Foi o que aconteceu. Ela estava grávida, com 8 meses de grávida, ia entrar no 9º mês. Ele chegou bêbado, de madrugada, subiu no mosquiteiro, segurou no mosquiteiro e subiu na barriga dela. Nossa. Segurando no mosquiteiro e subiu na barriga dela. Ele disse que teve um pesadelo, mas foi Satanás. Na mesma hora que eu estava tendo a visão da criança morta, ele estava matando a criança. Meu Deus. E ela disse que gritava e ele não saía. E ela disse que ele não ouvia ela gritando, ele não ouvia. Por mais que ela gritasse, ela disse que o menino se embolando assim na barriga, se embolando, mexendo, sufocado já, né? Com um homem enorme, assim, mais ou menos do tamanho de Pedro, ele. Em cima, segurando no mosquiteiro. Aí sei que a sogra ouviu, empurrou ele, alguém chegou no quarto e conseguiu tirar ele de cima da barriga. Aí ela foi pro hospital, levaram ela pro hospital. Mas para a honra e glória do Senhor, a criança não morreu. Amém. Exatamente no mesmo horário que eu estava tendo a visão, que eu salvando a criança, Deus me usou para salvar a criança. E depois disso, graças a Deus, ela vive bem com ele até hoje, né? Vivem bem. E assim, são várias experiências que eu tenho com visões. Eu já tive outras visões. Viu aí, né, povo de Deus, a revelação diabólica, né, que ela teve, né? Deus salvou, né, ela, mas já estava dando os dons espirituais, né, fazendo ela ter visões, né, de coisas que iriam acontecer. E você vê que Deus, quando dá um sonho, ele também mostra, né, comprova o porquê daquele sonho. Né? E aí ela foi, Deus mostrou a ela em espírito e depois mostrou a ela fisicamente o porquê que ela teve aquela revelação. Né? Era uma irmã, né, que tinha aceitado Jesus. Né? E veja que o inimigo, ele trabalha em todos os ambientes, irmão. O inimigo de nossas almas, ele não tem isso não. Ele só veio para matar, roubar e destruir. Se você quer saber o final dessa história, segue para mais aí. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. E nos segue aí para receber mais e mais e mais testemunhos poderosos como esse. Amém? Vamos junto.